Olá a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas ao nosso curso de Escrita Terapêutica. Eu sou a professora Erika Albuquerque, também escritora e pesquisadora, e hoje nós vamos dar início ao nosso módulo 1 do nosso curso, que será dividido em 5 módulos. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz, muito contente, muito honrada de todos vocês estarem participando deste curso, que é um projeto muito caro para mim. Eu queria muito que esse projeto acontecesse de fato. Eu já vinha planejando este curso há 2 anos. 2 anos é um bom tempo já, mas nunca tinha dado certo. Então, surgiu esta oportunidade e eu pensei, se não for em janeiro de 2023, logo no início do ano, eu não vou ter agenda e também não vou ter tempo para concretizar esse desejo. Então, hoje nós vamos dar início e eu queria muito que vocês participassem do curso ativamente. Eu não queria ficar falando sozinha, embora nós teremos momentos síncronos e assíncronos, e eu vou precisar ficar conversando muito, mas eu peço que, se vocês tiverem dúvidas ou tiverem sugestões ou comentários, que vocês façam, ou por meio dos comentários, ou se nós estivermos na nossa aula ao vivo, que esta aula está sendo gravada, vocês conversem comigo, dialoguem, que eu vou estar sempre, vou tentar sempre estar atenta para que o curso funcione como uma conversa. Uma conversa, você tomando seu café e eu conversando aqui, e a gente consiga se entender. Então, eu sempre divido as minhas aulas com roteiro, porque eu acho que isso facilita na organização e também para que vocês consigam perceber que há uma organização, uma logística, que foi tudo muito bem pensado, muito bem preparado. Então, o nosso roteiro de hoje, nós teremos a apresentação do curso, a apresentação da professora, a apresentação do nosso material didático, o que é o poder terapêutico da escrita, que será o nosso pontapé inicial para adentrarmos em teorias, como que a escrita terapêutica surgiu, o que é a escrita terapêutica, e por fim as nossas conclusões, né? Nossas conclusões parciais. Então, quem sou eu? Eu sou, como eu já disse, eu sou Erika Albuquerque, eu sou graduanda do 8º período de Letras, Português e Literatura, sou pesquisadora desde 2015 e também sou escritora. Escrevo sobre a escrita terapêutica, meus livros eles são voltados para a escrita terapêutica. Então, por que eu estou falando isso? Para me gabar? Claro que não. É para que vocês tenham segurança, também vocês confiem, só de vocês estarem aqui, neste curso, e terem se inscrito neste curso, confiando na pessoa que iria ministrar, já é uma resposta para mim que vocês confiam no meu trabalho. E também vão confiar no que eu vou repassar aqui para vocês. Então, como se dará o nosso curso? Então, ele terá início hoje, dia 23 de 1 de 2023, iniciando de 9 às 11 horas, e o término do nosso curso o curso iniciará segunda-feira e terminará na sexta-feira. Claro que essa aula vai ficar gravada, você pode acessar a qualquer momento, mas o curso ao vivo, ele iniciará no dia 23 e terminará no dia 27 de janeiro de 2023, então de 9 às 11 horas. Nós teremos aulas síncronas e assíncronas, e ao final vocês terão direito a um certificado de 12 horas aulas. Nós iremos ter aula de 9 às 11 horas? Não. E depende, é sim e não. Por quê? Eu gosto de trabalhar com produtividade. Se eu conseguir passar todo o conteúdo para vocês antes de 11 horas, então o horário que sobrar do curso, vocês irão utilizar para fazer os exercícios. Porque nós teremos as aulas e ao final de cada módulo vocês terão um exercício. Como que será contabilizada a frequência, professora? Depois que eu ministrar as aulas,
vocês terão até o dia 30, se eu não estiver enganada, para me entregar todos os exercícios. Então, se a nossa aula terminou 10 horas, então você utiliza essa 1 hora aí extra para fazer o seu exercício. No final, eu vou explicar como irão funcionar os exercícios, porque será a minha forma de, não de avaliar, mas de acompanhar o progresso de todos vocês. Se nós estamos em um curso de escrita terapêutica, e escrita, o nome já é bem sugestivo, é interessante que você veja a teoria e você pratique. Porque senão não vai fazer muito sentido você só conhecer e você não praticar. Acredito que muitos que se inscreveram neste curso ou estão buscando começar a escrita terapêutica, ou já ouviram falar e querem se aprofundar, ou nunca ouviram falar e vão se apaixonar pela escrita terapêutica, assim como eu também me apaixonei. E será assim. Vai ser um curso bem dinâmico, espero que seja bem divertido também para vocês, bem enriquecedor. Então, qual será o nosso material didático? Eu sou da área de literatura, então muitos livros vão ser citados aqui. Mas não se preocupe que vocês não serão obrigados a lerem nenhum livro. São sugestões porque elas serão complementares à nossa formação aqui. Então, eu vou utilizar artigos científicos, livros, contos e crônicas, além de outros recursos. Então, por exemplo, quais materiais didáticos nós temos aqui? Nós temos esse livro aqui da Isabel Allende. Isabel Allende é uma escritora espanhola. Ela mora nos Estados Unidos e ela é muito reconhecida. É viva ainda, é uma coisa bem interessante porque ela sendo mulher, morando em outro país e escreve sobre a escrita terapêutica. A literatura da Isabel Allende ela não é classificada como escrita terapêutica. Por quê? Esse livro, Paula, ela pratica a escrita terapêutica, mas não é classificado como escrita terapêutica. Qual a diferença? Na obra Paula, a Isabel Allende, ela escreve a partir de um momento muito difícil da vida dela. A filha se encontra internada no hospital em coma e ela é escritora. Então, o meio que ela tinha de praticar a catarse, que será um termo que nós vamos utilizar, que nós vamos compreender ele mais adiante, foi por meio da escrita. Então, essa obra ela não tinha a intenção de escrever esse livro, esse manuscrito que acabou virando um livro. Ela começou a escrever uma carta para a filha dela, e isso foi ajudando ela a enfrentar o processo, porque é justamente isso que a escrita terapêutica faz. Então, essa obra da Isabel Allende é um dos meus materiais de estudo para analisar obras através da escrita terapêutica. Então, esse é um dos exemplos. Tem um artigo que eu escrevi recentemente sobre esta obra, acredito que até abril deste ano de 2023 ele já esteja publicado, se alguém tiver interesse em ver como foi essa análise da obra a partir da escrita terapêutica, da autobiografia, da memória, que tem tudo a ver, aí pode entrar em contato comigo que eu repasso depois, quando for publicado. E esses dois aqui são os meus 2 livros, que também são ensaios da escrita terapêutica. O Dilema do Taxista, Memórias Apátridas, ele foi publicado em 2021 pela editora Pedro e João Editores, da cidade de São Carlos, São Paulo. E esse aqui é o filho mais novo, Diário de uma Literata Fracassada, ele foi publicado em 2022, também está muito recente, e também traz esse teor da escrita terapêutica, um ensaio sobre a escrita terapêutica. Então, são crônicas, contos, um pouco de poesia também, mas sempre voltado para esse ensaio da memória coletiva, da memória individual, essa revisitação de traumas. É um livro autobiográfico. Os livros de escrita terapêutica, eles sempre têm um pouco de teor autobiográfico, mas, caindo no enigma da memória, não é de Paul Ricoeur, só saberão se é autobiográfico
se eu confirmar, e eu não vou confirmar. Mas são livros voltados para a escrita terapêutica. Por que eu quis publicar nesta vertente? Porque nós vamos ver mais adiante que a escrita terapêutica e a autobiografia como um todo são teorias que por muito tempo não foram valorizadas. Então, pensando na academia e pensando também em alimentar a, a bibliografia, a biografia destes dois campos, eu me lanço publicando também nesta área. Então, quando forem pesquisar materiais didáticos, não sei, daqui a 50 anos ou daqui a 10 anos, podem recorrer a estes manuscritos que eles, quem sabe, né, já estarão enquadrados e reconhecidos dentro desta área. Então, um trabalho de formiguinha que o teórico, né, o estudioso, o escritor, o pesquisador que se adentra e se lança em um campo novo, ele tem que enfrentar, não é? Ele tem que dar os frutos para o mundo e esperar que, depois de algum tempo, as pessoas consigam reconhecer o trabalho. Então, se você tiver interesse, são livros também voltados à escrita terapêutica. São materiais que nós podemos recorrer. Desculpe. Outro livro que nós vamos utilizar e que talvez vocês fiquem surpresos é esse Todas as Crônicas de Clarice Lispector. A minha primeira formação em escrita terapêutica foi em um curso de extensão com a professora Kaline Girão, e nós utilizamos, nós estudamos a escrita terapêutica através das crônicas da Clarice Lispector. Muitas pessoas classificam essa escritora, é uma escritora brasileira, se você não conhece, muito famosa, a deusa, assim, né, da literatura para mim. E a Clarice, muitas pessoas chamam ela de introspectiva, ou uma escritora que é muito enigmática. Mas por que quando as pessoas leem a obra da Clarice Lispector, por que elas tomam um impacto tão grande? Porque a Clarice, ela não fala, por exemplo, de coisas que não existem. Ela se volta, a escrita dela é voltada para si, é uma escrita de si. E quando você escreve sobre o que você sente, sobre a sua percepção do mundo, com todas as sensibilidades e todas as nuances, você fica muito impressionado. E alguma coisa você sente um incômodo dentro de si. É isso que a escrita da Clarice Lispector, ela nos permite sentir. Que ela fala de coisas do dia a dia. Ela foi até muito criticada porque as pessoas diziam Clarice, ela só fala sobre como o nosso psicológico está, ela não fala sobre temas do cotidiano, não fala sobre a guerra, não fala sobre outras questões, enquanto os outros escritores eles abordavam mais esses temas de maneira mais direta, mais incisiva. E ao ser questionada, a Clarice Lispector fala: eu falo sobre o ser humano, eu falo sobre sentimentos, sobre o psicológico das pessoas, sobre o meu psicológico, sobre como as pessoas veem o mundo ao seu redor, como elas sentem as emoções. E falar sobre isso é falar sobre tudo. Com isso não tem nem o que dizer, porque é exatamente isso. E neste curso nós vamos aprender, nós vamos tentar parar um pouco dessa correria do dia a dia e nos voltarmos para si. Que cada um de vocês tire um tempinho para olhar para si e perceber o que tem de errado ou o que não tem de errado. Quem é você? É mais ou menos para isso. Não será, quando eu falo sobre a escrita terapêutica, as pessoas pensam, vai ser uma sessão de terapia? Talvez, depende. Vai ser uma terapia com você mesmo. E nós temos também aqui um livro do Julio Ramon Ribeiro, que também é um espanhol, se eu não estiver enganada, é um espanhol, que também me serviu de inspiração. Tanto os livros da Clarice Lispector quanto do Júlio, né, Prosas Apátridas, eles me inspiraram muito a fazer os meus dois livros, o Dilema do Taxista e o Diário de uma Literata Fracassada. Por quê? Neste livro, a Clarice Lispector ela escrevia para os jornais e ela tinha pouco espaço para falar de coisas muito importantes.
Então, ela não poderia, ela não tinha como se divagar ou passar muitas impressões, ela tinha que ir direto ao ponto. E o Júlio Ramon, ele também ele reúne todos esses escritos, impressões que ele tinha sobre lugares, sobre sentimentos, sobre pessoas, sobre situações, e esses postulados eles não encontraram lugar dentro das obras do Júlio Ramon. Então ele reúne todas esses escritos e escreve e publica prosas apátridas. Então, quem tiver interesse também é muito interessante, porque você pode ir olhando e percebendo, analisando como ele deixa o pensamento livre. E é exatamente isso, uma das propostas da escrita terapêutica, você deixar o seu pensamento livre. Nós vamos já ver o que é isso. Tomar uma água. Então, o poder terapêutico da escrita. Então, vamos adentrar de fato aqui ao nosso curso. Já vimos material didático, já vimos como o curso terá o desenvolvimento, né, terá o seu seguimento. E agora nós vamos ver o poder terapêutico da escrita. Esse é um artigo, as referências vão estar lá no final também. É um artigo muito, muito interessante que ajudou bastante a escrita terapêutica a se destacar, dentre outros, né? Então, vamos lá. O que é esse poder terapêutico da escrita? Então, ao longo da história da humanidade, a catarse, lembra que eu falei lá no início, nós vamos ver o que é essa catarse, ela foi usada por seu potencial de cura e de controle de sintomas na medicina, nas intervenções religiosas e em rituais étnicos de cura. Algumas modalidades terapêuticas modernas enfatizam o valor da expressão de emoções. Desculpa. Algumas modalidades terapêuticas modernas enfatizam o valor da expressão de emoções reprimidas e o uso da catarse como ferramenta essencial para a mudança terapêutica positiva. Então, a catarse, esse termo no dicionário, é quando você lança algo, você se desprende de algo. Dentro da escrita terapêutica, na modalidade terapêutica, seja na psicanálise ou dentro da psicologia moderna, essa catarse, ela vem como um recurso terapêutico usado dentro da clínica, que é quando a pessoa senta lá no divã e começa a falar sobre aquilo que está incomodando. E por que que falar ajudava as pessoas? Porque quando você revisita emoções que te trazem alguma emoção, algum sentimento ou alguma reação, os psicólogos, os psicanalistas perceberam que as pessoas tendiam a ou relaxar ou a ficar menos angustiada. E por que que dentro da escrita esse mesmo termo catarse, ele foi empregado e ele tem sido utilizado de uma maneira apresentando pontos tão positivos, resultados tão positivos? Porque dentro da escrita, essa catarse é quando você brinca com as palavras, você coloca suas emoções no papel. Tem até não é um meme, é uma imagem que a pessoa está escura e quando ela começa a escrever, o papel fica escuro e ela fica com luz. Ela tira aquela sombra de perto dela. Porque é justamente isso, ela coloca as emoções para fora. Então, você falar dessas emoções reprimidas, fazendo uso dessa catarse, vem sendo uma ferramenta essencial para essa mudança, né? Para essa terapia positiva. Então, e o que é isso? Essa catarse que você coloca as emoções para fora através da escrita. Então, isso ficou sendo conhecido como escrita expressiva. É um nome bem sugestivo. Então, este curso, ele tem como finalidade discutir e apresentar essa escrita expressiva como um processo que pode acalmar angústias, trazendo alívio e bem-estar físico e mental, atuando como tantas outras formas de terapia. Então, também é para mostrar que, através da literatura e da escrita, que por muitas pessoas é considerado como uma perda de tempo
Por que eu vou ler um livro? Por que eu vou parar a correria aqui do meu dia a dia para escrever? Muitas pessoas acham que isso não tem nada a ver e que também é uma perca de tempo. Então, justamente para mostrar isso. A palavra escrita será aqui colocada como um meio de comunicação interpessoal e intrapessoal, que pode ser entendida e utilizada como um elemento criativo, um recurso terapêutico ou uma ferramenta de autoajuda. Muita coisa, né? Então, quando você praticar a escrita terapêutica a partir aqui dos módulos do nosso curso, você vai perceber como que essa comunicação interpessoal e intrapessoal ela pode ser utilizada para a revisitação de suas memórias. E aí nós vamos ter vários módulos, tem o módulo 3 ou é o 4, que nós vamos falar só sobre o conceito de memória, só sobre o que é a memória social, o que é a memória individual, o que é a memória coletiva, como que isso tudo tem a ver e como que isso tudo impacta nas nossas emoções, nas nossas reações e na nossa forma de lidar com as pessoas em nossa sociedade. Tudo bem? Então tem um trecho aqui que eu gosto muito, que é o do Diário de Anne Frank, que ela fala: o melhor de tudo é o que eu penso e sinto. Pelo menos posso escrever. Se não, me asfixiaria completamente. O Diário de Anne Frank, ele também pode ser classificado, ele também pode ser estudado sobre a ótica da escrita terapêutica. Por quê? Não sei se vocês conhecem a obra, mas o Diário de Anne Frank fala do diário de uma criança que está passando um momento muito, muito difícil. Ela vê a família sendo morta, ela também acaba sendo morta, e ela sobrevivia, a catarse dela, como ela praticava a catarse, era escrevendo o seu diário. E por meio do diário de Anne Frank, nós conseguimos ter acesso àquele momento que foi tão difícil na história dos judeus, aquele momento que foi tão difícil para o mundo também, mas principalmente para aqueles que vivenciaram. Nós temos aí relatos de uma memória individual, de uma memória coletiva e como ela lidava com aquilo tudo. Então, além da escrita terapêutica, ela ser um recurso terapêutico para quem pratica, ajudando a aliviar emoções, ajudando a lidar com traumas, com sentimentos, com emoções, emoções positivas ou negativas, isso também serve de registro de uma história, de uma era, de uma sociedade, de como aquela pessoa se comportava naquele mundo, naquele momento da história em que ela estava inserida. Então, aí, daqui a algum tempo, isso nós já fazemos, pesquisadores da escrita terapêutica, estudar por meio da escrita terapêutica e da autobiografia de um escritor ou de uma personalidade, momentos históricos. E aí, quem sabe, né, oxalá, que historiadores também consigam recorrer a esse tipo de escrita também para fazer suas pesquisas. Então, assim, é um material que é riquíssimo, riquíssimo, e que precisa, desculpa, ser realmente divulgado, ser reconhecido e ser pesquisado. Então, não é à toa, não é que nosso curso ele teve 150 inscritos, eu tive que fechar o formulário antes da data até estipulada, porque é uma turma muito grande para que eu consiga dar conta, mas muito feliz, porque cada vez mais pessoas estão com vontade de estudar, com vontade de publicar, com vontade de escrever e de conhecer a escrita terapêutica. Então, Bennett e Oliveira, 2016, eles falam o seguinte: a mente humana, todo o tempo, é projetada para tentar entender aquilo que capta. Quando ocorre um evento traumático ou a vida impõe uma grande transição, a mente tem que trabalhar horas extras para tentar processar a experiência. Pensamentos sobre o evento podem manter a pessoa insone, distraí-la no trabalho
e atrapalhar sua conexão com os ambientes interno e externo e com outras pessoas. Traduzindo, se você tem uma rotina e você passa por uma mudança na sua rotina, ou você passa por uma perda, um luto, ou um término de relacionamento, ou foi despedido do emprego, ou não sei, qualquer outra coisa que mexa na sua rotina, que mexa com o seu emocional, é normal que o seu cérebro, que a sua mente, ela capte essa informação que é projetada, que é colocada para você vivenciar, e ela tente entender. Porque o nosso cérebro é ação, reação, ação, reação. E quando esse evento ele é classificado, né, como traumático e você não consegue passar dessa fase e ir para outra fase, então é um evento traumático. E por que que isso deve ser revisitado e essa pontezinha ela deve ser reconstruída e planificada para que você consiga seguir em frente? Porque quando você não dá a devida atenção para esses eventos, você não consegue lidar com isso, fica ignorando, jogando para debaixo do tapete, uma hora a casa vai precisar ser limpa e aí o trabalho vai ser muito maior. Então, a Benedict e Oliveira é uma médica, é uma psicóloga e um médico. Então, eles têm propriedade para falar como isso interfere no seu dia a dia, na sua rotina. E nós que já vivenciamos, acredito que todo mundo já vivenciou algo assim que te deixa insônia, te deixa sem dormir, você percebe o impacto disso na sua rotina. Então, quando você não consegue dormir direito, o dia é meio complicado de você lidar com as outras coisas do seu dia. E quando você passa dias, meses e anos sem ter essa rotina de sono, você percebe a diferença que isso faz. Então, começa os quadros de ansiedade, os quadros de depressão, e a partir disso que nós voltamos novamente aí para o poder terapêutico da escrita, que é uma das formas de terapia que você consegue perceber, opa, tem alguma coisa errada. Então, é a partir disso, desses apitos, né, dessas formas de sinalização que você vai ter, que nós vamos, a partir disso, começar a tratar. Esse verbo tratar, ele nos remete muito à área clínica. Então, eu vou ficar dentro da literatura e nós vamos utilizar o verbo ressignificar. E aí, já ressignificar já tem mais a ver com a minha área, que é a literatura e a área da pesquisa, porque tratar vai muito para um lado clínico. E hoje nós não estamos fazendo terapia. Ou sim, não é? Depende. Mas vocês compreenderam. Então, traduzir uma experiência em linguagem é essencialmente uma maneira de torná-la mais visível, mais palpável, mais compreensível. Esse exercício pode trazer melhorias na memória de trabalho, aumentando a capacidade de pensar em mais do que uma coisa de cada vez. Então, por exemplo, se você tem uma vida muito apressada, que é a característica da vida, né, no século XXI, nós estamos vivendo isso. Você pode estar assistindo esta aula aqui, o seu filho está brincando, está de olho na comida, está de olho aqui em outra coisa. Então, o momento de você praticar a escrita terapêutica, essa escrita expressiva, é quando você consegue traduzir uma experiência em linguagem. O que é isso? Você percebe aquilo que está te incomodando e você coloca no papel. Tem até técnicas de aprendizagem que diz que se você escreve, você aprende tantos por cento. Se você lê, você aprende X por cento. Se você escuta, você aprende tantos por cento. Agora, se você lê, escuta e escreve, aí pronto. A sua aprendizagem ela está aí quase 100%. A mesma coisa quando você for traduzir essas experiências em linguagem. A partir do momento que você para, senta, concentra e escreve, e depois você revisita aquilo que você escreveu, você lê e você escuta aquilo que você está falando, é muito mais claro
para você que está vivenciando isso, que está revisitando e tentando ressignificar, de tornar essa experiência uma coisa mais visível, mais palpável por meio do papel e mais compreensível. Então, esse exercício ele pode trazer melhorias na memória de trabalho. O que é memória de trabalho? Só um minuto. A memória de trabalho é uma memória automática. Então, por exemplo, eu ter tomado essa água, eu não pensei. Então, a velocidade que eu tive de pensar, tomar água, engolir e voltar a falar foi muito rápida. Você piscar, você pegar aqui neste mouse, ou você pegar no seu celular a memória de trabalho, porque aquele registro, ele já ficou rápido na sua memória. Então, são habilidades que já ficou rápida no seu subconsciente. Então, quando você tem um trauma ou outra coisa que esteja te incomodando, a sua memória de trabalho ela acaba ficando um pouco mais lenta, porque de tanto você pensar só em uma coisa, você fica sem vontade, sem estímulo de fazer outras. A grosso modo, bem a grosso modo, é isso, é mais ou menos isso. E quando você começa a traduzir essa experiência em linguagem, você tem uma grande melhoria na sua memória de trabalho, porque as coisas elas vão começar a fluir com mais naturalidade, não é? E aumenta a sua capacidade de pensar em mais de uma coisa de cada vez. Mulheres, principalmente, pensam aí 1000 coisas ao mesmo tempo. Vamos para o próximo slide. Passou um pouquinho. Pronto, normal agora. Então, nesse processo, as conexões sociais também podem ser aperfeiçoadas, porque os indivíduos aguçam a sua capacidade de concentração, neutralizando ideias fixas e perturbadoras, autocentradas, que muitas vezes insistem em povoar o pensamento. Então, por exemplo, se você não lidou muito bem com uma rejeição, ou, por exemplo, na sua infância, você recebia muita atenção e depois de algum acontecimento você não recebeu tanta atenção. Ou, por exemplo, você achar que ninguém valoriza a sua presença, ou que você não tem, as pessoas não dão importância ao que você fala. Então, tudo isso, quando você não tem uma questão muito bem resolvida, quando você não se conhece, quando você não tem esse tempo de voltar para si, saber quem você é, isso vai interferir no seu meio social. Então, você sempre vai achar que tem algo de errado com você, que você não é bem aceito. Por exemplo, vai interferir nos seus relacionamentos. Eu não vou ficar com ninguém porque eu não sou interessante. Então, essas conexões sociais, elas também acabam sendo afetadas. Isso são informações que, em algum momento da vida, você já ouviu, mas que você nunca pensou, será que isso acontece comigo? E esse recurso terapêutico, ele te proporciona essa autorreflexão. Então, a partir do momento que você começa a escrever e começa a escrever sobre as suas próprias emoções, você aguça essa capacidade de concentração e essa neutralização de ideias fixas e perturbadoras. Porque a partir do ponto. E como assim, Érica? Como que eu vou saber a partir de que ponto que está desestabilizando a minha vida? Ou a partir de que ponto, ou a partir de que acontecimento gerou essa personalidade que eu tenho hoje. Então, é um processo. Então, você tem que iniciar em algum momento. Quanto mais você pratica algo, mais experiência, mais habilidade você vai ter naquilo. Se eu nunca corri na vida e me chamarem para correr na São Silvestre, eu vou conseguir fazer isso? Não vou, rapidamente eu vou morrer. Então, no início da escrita terapêutica é um pouco assustador, porque você fica envergonhado, você não sabe por onde começar. Mas vamos com calma. Primeiro eu estou apresentando quais são os benefícios que essa escrita terapêutica ela pode te apresentar. Então, quando o processo de traduzir experiência em linguagem é bem sucedido, pode ainda trazer melhorias no sono. Além de tudo,
quando as pessoas que praticam a escrita expressiva, né, ou a escrita terapêutica, como nós vamos denominar aqui neste curso, elas também apresentaram melhorias no sono, de acordo com os estudos de Borton e King, né, 2008. Então, agora nós vamos adentrar de fato nessa escrita expressiva, como que a escrita expressiva acontece, como ela funciona, quem pode praticar, como pode praticar e quais são os seus benefícios. Então, apesar de ser a escrita utilizada há milênios para explorar e expressar emoções, só recentemente pesquisas têm fornecido evidências de que a saúde pode ser influenciada quando as pessoas transformam seus sentimentos e pensamentos em palavras grifadas. Então, por exemplo, quando os homens iam para a guerra, um exemplo, e recebiam cartas das esposas, das famílias, ou enviavam cartas de onde eles estavam para as famílias, para as esposas, de alguma forma, era uma forma de comunicação. Ao escreverem aquelas cartas, eles conseguiam ter muitas emoções. Então, se ele estava nervoso e ao colocar essa emoção no papel, ele já dava uma relaxada. Ou quando ele lia as palavras grifadas da família dentro de notícias, era uma forma também dessas pessoas terem conforto, das pessoas que não estavam na guerra, saber que eles estavam bem, que estavam vivos. Então isso ajudava no dia a dia delas a terem esperança. E eles que estavam na guerra e sabiam que a família estava se importando e dar notícias e saber que todos estavam bem, essas palavras grifadas, elas também transformavam os seus sentimentos e pensamentos, porque a partir disso eles tinham um estímulo no cérebro e tinham mais força de vontade de voltar para casa. Então, isso, quando a gente diz que a escrita é utilizada há milênios, é porque ela é de fato utilizada há milênios. Nós só nunca tínhamos percebido o poder que as palavras têm. Então, a gente gosta sempre de valorizar, as pessoas gostam sempre de valorizar os números, que os números, eles revolucionaram o mundo. Incrível também, mas a escrita, ela sempre esteve presente na nossa vida. E nós nunca demos a devida atenção. Percebe? Então, como funciona a escrita expressiva? Então, ela tem sido utilizada como uma técnica em que indivíduos são convidados a colocar seus pensamentos e sentimentos sobre diversos acontecimentos em palavras, por escrito, semelhante à manutenção de um diário. Nós vamos ter aí no módulo 4 um curso só sobre crônicas e diários, como que vocês vão começar a escrita expressiva. Não se preocupem, hoje é só uma apresentação bem leve, bem dinâmica do que é o nosso curso. Mas é mais ou menos isso, é como se você tivesse um diário. Os participantes, no caso vocês, ou quem praticar a escrita expressiva, os participantes são convidados a escrever por 15 a 30 minutos. Então, a ideia aqui não é formar grandes escritores, eletrólogos, literatas, não. Não é isso. É uma terapia rápida. Se você que não tem tempo tirar 15 minutinhos do seu dia, você passa uma hora no celular. Se você tirar 15 minutinhos, é bem rápido, é o tempo de você dar uma desabafada ali no papel. Então, esses pesquisadores, eles perceberam que esses participantes que escreviam de 15 a 30 minutos em 3 a 5 dias consecutivos sobre traumas específicos ou eventos emocionalmente significativos, como o fim de um relacionamento, a presença em um incêndio ou a perda de um emprego, eles apresentavam melhorias significativas, tanto no sono, como eu já falei, como na interação social, como no processo de se autoconhecer e também de lidar com acontecimentos parecidos. Então as pessoas já não ficavam tão nervosas, na maioria dos casos. Então é assim que funciona a escrita expressiva.
Então, durante o exercício da escrita, o indivíduo é incentivado a deixar fluir os pensamentos, a não tentar esconder nada e a explorar livremente e completamente suas próprias emoções. Então, o ato de escrever, independentemente da qualidade da escrita, parece ter o potencial de promover benefícios físicos e mentais, com melhorias em longo prazo de humor, nos níveis de estresse e em sintomas depressivos. Vocês sabiam disso? Que tem todos esses tipos de benefício? Pois é. Então, qual é o que é interessante aqui dessa escrita expressiva? Você não deve falar da vivência do seu vizinho, ou da sua mãe, ou do gato, ou do cachorro. Você tem que voltar para si. É como se essa escrita expressiva fosse um espelho que você colocasse na sua frente, né, em formato de papel e caneta, e você voltasse para si. E como você vai deixar fluir esses pensamentos? E como você vai colocar eles sem esconder nada? Então, uma das regras que nós vamos ver a seguir é que se você começa a escrever sobre um acontecimento e você dá uma travada e você fica com vergonha de colocar aquilo no papel, não faça isso. Comece a escrever sobre o que você está sentindo e vá até o fim. Porque é uma forma de você encarar o seu medo, de você encarar o seu trauma. Eu sei que é difícil, no início é difícil, você fica com muito receio do que a outra pessoa vai pensar, mas pense que é um tratamento para você. E que, se você não quiser, outras pessoas nunca vão ter acesso. Por que praticar escrita expressiva é tão não é complicado, mas por que deixam as pessoas tão embaraçadas? Porque é você com você mesmo. Então, não adianta, por exemplo, no Instagram, você criar uma personalidade incrível lá no seu perfil, com fotos lindas, mas só você sabe quem é você de verdade. E quando você começa a praticar esse tipo de terapia, você tem que encarar o seu maior medo, é você mesmo. Você encarar os seus traumas, as suas angústias, as suas ansiedades. E é você com você. Então, por isso que é tão desafiador, mas é muito possível. E a partir do momento que você começa a praticar essa escrita terapêutica, você não quer mais parar. Porque, de fato, você começa a se reconhecer ou a repensar muitas coisas do seu dia a dia, pensamentos, crenças. Então, quando, no contexto de um processo de escrita expressiva, os indivíduos são convidados a escrever sobre experiências pessoalmente perturbadoras, melhorias significativas na saúde têm sido encontradas, como eu já disse. As análises de escrita sobre traumas indicam que a maioria daqueles cuja saúde melhora tende a usar uma proporção maior de palavras que envolvem emoções negativas do que de palavras que envolvem emoções positivas. Então, por exemplo, no início desse processo de escrita expressiva, a tendência é que as pessoas comecem a dizer, a se desvalorizar, por exemplo, a dizerem que não se conhecem. É muito comum esses casos de falar que elas não são boas em nada ou em praticamente nada, que elas não gostam do próprio corpo, que não gostam do cabelo, que não conseguem lidar com determinadas situações, e elas vão usando palavras negativas, que a partir dessas palavras negativas que nós vamos tendo, nós assim pesquisadores e também pessoas da área clínica vão tendo acesso a onde que está localizado aquele trauma ou aquele acontecimento ou aquela situação que acaba sendo classificada como experiências pessoalmente perturbadoras, porque é aquilo que te deixa aflito. Então, a partir quer dizer que todo mundo vai fazer isso, Érica? Não, claro que não. Mas geralmente começa assim. Por quê? É uma catarse, ela está jogando para fora coisas que não estão fazendo bem. E depois de um tempo, elas vão começando a perceber que essas emoções é fruto do psicológico. São sementinhas ruins que elas vão colocando na cabeça
E que a partir do momento que a pessoa toma consciência de que essas ações não são verdadeiras, ou mesmo que sejam verdadeiras, elas já sabem aonde deve cuidar. Então, elas começam a utilizar emoções, né, palavras que envolvem emoções positivas. Então, no primeiro dia eu estou me sentindo péssimo, estou me sentindo ansioso, angustiado. No terceiro dia, hoje eu estou me sentindo melhor, eu já consigo me concentrar, já consigo estudar. Então, você vai percebendo como que essa interação com o diário e consigo mesmo, como que isso vai ajudando ela a se ver no mundo e a se comportar e também a utilizar palavras mais positivas, né? Neste exercício reflexivo, a pessoa pode identificar questões e eventos que moldaram e impactaram a sua vida e entender o que elas estão fazendo e por quê. Fomenta-se desta forma o conhecimento sobre o significado pessoal de experiências estressantes, o que pode beneficiar a sua saúde. Com certeza, não é? Quando você tem esse exercício reflexivo, você consegue identificar e não achar culpados, porque a nossa tendência, eu digo nós, porque eu pratico também a escrita expressiva, pratico a escrita terapêutica, e você não vira uma pessoa perfeita. Claro que não, são formas de você lidar, de você viver neste mundo louco que nós estamos inseridos, não é? Inseridos todos nós. Então, neste exercício reflexivo, você também para de querer achar culpados. Então, é muito comum a gente ficar, isso não deu certo porque fulano também não cooperou. Isso aqui não deu certo, ou então porque eu é que sou errado de tudo. São exercícios reflexivos que você vai pensar, por que não deu certo? Porque eu deveria ter estudado, se eu não passei uma prova, por que não deu certo? Você não zerou. Alguma coisa ali impactou, que você vai refletir, você vai saber aonde você deve ajustar. Então não é para colocar ninguém na cruz, não é para colocar a culpa na mãe, no pai, no cachorro, e nem colocar a culpa sozinho em você, porque nós estamos em um mundo que nós precisamos de interações, e essas interações que vão a partir delas que vai nortear o nosso comportamento, que nós vamos nos posicionar, e cada assim, uma ação a reação, e nós não controlamos nada. Então, se você compreende isso, que você não consegue controlar tudo, e tem muita coisa que você, mesmo que tente, você não vai conseguir controlar, não vai mudar, sua vida fica mais leve. Diferentemente da expressão verbal da emoção, quando você fala, a emoção que emerge do uso da palavra escrita fornece os insights a partir de palavras cognitivas encadeadas e associadas. A construção de uma história coerente, junto à expressão de emoções negativas, trabalham em conjunto na escrita terapêutica, sobre a égide da atividade do sistema nervoso autônomo. Vamos com calma, que agora ficou muito formal. Então, a escrita, diferentemente de quando você fala, quando você está narrando verbalmente com uma pessoa, você procura palavras bonitas, não é? Você procura palavras que tente ao máximo descrever de uma forma positiva aquilo que você está sentindo, porque falar é muito mais complicado. Para algumas pessoas, falar é muito mais complicado, ou para outras, escrever é muito mais complicado. Então, quando você fala, você filtra as suas emoções, principalmente para um terapeuta, psicanalista, para um professor, para uma mãe, para um pai, você filtra. Então, na narrativa escrita, que emerge do uso da palavra escrita, você vai escrevendo, e mesmo que você não consiga usar conectivos, você não consiga formular frases grandes, você joga palavras. Então, você vai jogando palavras e através dessas palavras você vai tendo insights. O que são insights? São acontecimentos que o seu cérebro acaba se remetendo através de palavras. Então, se eu digo que estou com sede, eu falo em água. A água, o meu cérebro já entende um copo d'água, tomar água. Então, insights são mais ou menos isso. Você coloca uma palavra, seu cérebro já associa a um acontecimento, ou uma pessoa, ou a um lugar.
falando em água já deu sede. Então, esses insights a partir dessas palavras cognitivas encadeadas e associadas. Então, você vai colocando as palavras e o seu cérebro ele vai associando. Então, a construção de uma história coerente, junto à expressão de emoções negativas, trabalham em conjunto na escrita terapêutica. É o que eu já disse. A partir do uso dessas palavras, e geralmente de emoções negativas, o cérebro ele vai associando. E a partir disso, você vai percebendo qual é a edge. O que é a edge? Qual é o ponto principal dessa atividade? O seu sistema nervoso autônomo, ele vai associando. E a partir disso, ou você sozinho, ou com a ajuda de um psiquiatra ou de um psicólogo, você vai percebendo qual é a chave do seu problema, aquele evento traumático, aquele evento pessoal traumático que está te atormentando. Eu não tenho evento traumático, eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Não estou conseguindo me encontrar nessa escrita. Calma. Muito dificilmente alguém não tem algo que incomode. Ou ignora, ou não quer falar sobre isso. Ou nega, né? Muitas pessoas negam os problemas. Mas a ideia aqui, se você não tem problema, não invente. Não os invente. Então, utilize a escrita terapêutica para se autoconhecer. Ok? O ato de escrever é muitas vezes libertador, principalmente quando envolve ou provoca algum compromisso de mudança, como no caso do uso da técnica de escrita terapêutica, não é como colocam os autores. Quando toma caráter autobiográfico, esta escrita geralmente envolve o passado, outros tempos e lugares onde as coisas eram feitas de forma diferente, um tempo e um lugar sem retorno de concretude. Então, por exemplo, Érica, eu não tenho evento traumático, eu tenho certeza, eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Eu posso utilizar a escrita expressiva? Claro que pode. Todo mundo pode utilizar a escrita expressiva. Então, a partir de qual viés? Você pode escrever sobre. Pode seguir a linha do caráter autobiográfico, que é isso. Uma autobiografia é quando você narra suas memórias individuais, por exemplo, uma brincadeira de infância, ou a infância na casa de vó, na casa de tia, ou alguma coisa que você queira registrar e que aquilo vai te fazer bem. Ou se você está sentindo falta de alguém ou saudade de outra pessoa, você escreve uma carta. Aquilo é uma forma de você aliviar o seu sentimento. Ou se você está triste, escreve por que você está triste. Ou se você está muito, muito, muito feliz e acha que nunca mais vai viver essa felicidade, registra essa felicidade, registra esse momento. Eu quero muito falar de uma viagem, eu acho que isso vai me ajudar. Então, escreve sobre essa viagem. Então, esse caráter autobiográfico, por muito tempo, ele foi desvalorizado. Então, por que eu quero ler a autobiografia de alguém? Por que eu quero saber da vida íntima de uma pessoa? Pelo mesmo motivo que eu falei da escrita terapêutica. A partir da vivência, da experiência de uma outra pessoa, narrada em forma de prosa ou de crônica, a crônica ela está dentro da prosa, que é você escrever em primeira pessoa ou em segunda pessoa, eu estava em Londres, ou eu estava em Caxias, ou eu estava em Fortaleza, e você falar sobre aquilo, nós conseguimos estudar isso a partir de várias teorias. Então, por exemplo, se você descreve uma cidade, nós podemos estudar a história dessa cidade, como essa cidade se encontrava a partir da década, do ano, do dia que você escreveu. Então, assim, tudo que é registrado é uma coisa significativa, será uma coisa significativa no futuro, ou é uma coisa significativa? Depende muito, por exemplo, tem livros de autobiografia e de escrita terapêutica que servem como documentos, mas, por exemplo, suas emoções vai ser importante para quem? Para você, que vai estar se autoconhecendo, que vai estar registrando a própria história e vai estar ressignificando a sua vida. Então,
A técnica de escrita expressiva, ela pode beneficiar pessoas com doenças específicas, por exemplo, porque mostram que as pessoas com asma que escrevem têm menos crise do que aquelas que não o fazem. Então, os autores, a Pierre Portanilha e Thomas, eles apontam isso. Apontam que a contagem de células T é mais elevada entre pessoas com AIDS que escrevem. O aumento da atividade das células imunológicas e a reprodução da carga viral são atribuídos nos indivíduos estudados às consequências do ato de escrever. Então, parece algo bem utópico e bem singelo você dizer que, ao escrever suas emoções, você tem realmente benefícios à saúde. Aqui eu mostro para vocês pessoas com asma, isso foi testado em pessoas com asmas e pessoas com AIDS, que a partir da forma como elas escreviam, elas tinham benefícios. Mas o que eu quero que vocês entendam é que não é o simples fato de escrever que ajuda as pessoas a melhorarem. Tudo que nós fazemos ou tudo que nós não fazemos está tudo na nossa mente. Se você consegue controlar a sua mente e você consegue ter autocontrole do que você pensa, ou das suas emoções, ou de como o seu cérebro vai reagir a determinada situação, ou pelo menos corrigir a rota, que são os eventos traumáticos, você consegue fazer qualquer coisa. E nós sabemos que o cérebro é a parte que comanda o nosso corpo. Se o nosso cérebro ele está bem cuidado, consequentemente o corpo também será bem cuidado. Se você tiver agora, o contrário não funciona. Se você tiver um corpo lindo e o cérebro não estiver bem cuidado, que o se popularizou muito, está muito em voga e estará em voga por muitos anos, a questão da saúde mental. Se você não cuida da sua saúde mental, não tem como outras partes da sua vida, outras partes do seu corpo estar bem. Então, a escrita expressiva, ela também vem para isso, para te ajudar a cuidar da sua saúde mental. E a saúde mental, nós não cuidamos dela só quando está fragilizada, porque nós temos a tendência de cuidar de algo só quando está bem necessitado. E não, a escrita terapêutica, ela vem para te mostrar que você não precisa estar com a saúde mental fragilizada para você cuidar, para você alimentar, para você ter uma boa saúde, né? Para você cuidar dessa mente, desse cérebro. Então, outro exemplo são de pessoas com câncer, que se dedicam a escrever sobre seus sentimentos, afirmam que são mais otimistas e apresentam melhoria na qualidade de vida. Stanton e o companheiro dele, né, em 2002, eles afirmaram isso. Pacientes oncológicos que experimentaram escrever sobre o que pensavam e sentiam, logo depois do experimento, se sentiram muito melhor, mental e fisicamente, em comparação com os que não o fizeram, como apontam Chang, Huang e Lin. Então, esse experimento ele foi feito com as pessoas que tinham câncer e imagine, a pessoa enfrentar uma doença dessa. É normal, é natural que ela se sinta ansiosa, depressiva, fragilizada, assim. Então, quando as pessoas elas escreviam, sobre isso, elas se sentiam muito melhores. Então, limitações da escrita expressiva. A escrita expressiva, como nós vimos aqui, ela apresenta muitos benefícios, mas, como tudo, né, não é perfeita. Não é perfeita por quê? Qualquer pessoa pode praticar, qualquer pessoa pode se aventurar à escrita expressiva, mas, em alguns testes, para muitas pessoas, a exposição ao processo de escrita pode ser embaraçosa, perturbadora ou assustadora, como eu já havia dito para vocês. Por quê?
elas ficam com medo de, por exemplo, começar a escrever e as pessoas criticarem, por exemplo, que não está usando uma boa pontuação, não está utilizando palavras rebuscadas ou conectivos. E o que eu tenho para dizer para vocês é que o objetivo da escrita expressiva não se prende a habilidades literárias, nem a preocupações com a ortografia, a gramática ou a estrutura léxica, que é a forma como você organiza os pensamentos. Você não deve escrever se preocupando com isso, você deve deixar o pensamento fluir. Entretanto, resistências à escrita podem ocorrer por uma crítica feita pela pessoa à sua capacidade de escrever bem, do ponto de vista da estrutura gramatical, como eu já disse. E também, outro detalhe, deixa eu ver aqui se eu vou passar nesse slide. Isso, Quando você começar a escrever, não se preocupe, não se atenha a isso, porque quem irá ler é só você. Ou, se você quiser que outra pessoa leia, seu psiquiatra ou seu terapeuta. Ou outra pessoa que você confie e que não vai julgar a sua escrita. Então, esta resistência ela pode ser superada quando a pessoa percebe que não está em jogo um julgamento da qualidade da escrita. A técnica é, antes de tudo, uma maneira de tornar oportuna a expressão silenciosa, mas significativa para o que não tem sido ou não pode ser falado em voz alta, uma alternativa a não perecer sufocado. Então, eu tô com alergia, gente, no meu nariz, desculpa, tá começando a coçar. Desculpa mesmo. Uma Alguns eventos você nunca vai ter coragem, né, de falar em voz alta, de expor isso, porque ou te traz vergonha, ou te traz. Não te faz bem. É normal, não vai te fazer bem. Mas, por meio dessa expressão silenciosa, que é você sentar consigo mesmo e você escrever sobre este evento, vai te fazer bem, ou não. Por que eu disse que há limitações na escrita expressiva? Quando os médicos estavam fazendo esse experimento, eles perceberam que em pouquíssimos casos, não foram em todos os casos, nós tivemos mais casos positivos do que negativos, mas em alguns casos, as pessoas, elas começavam, a depender do trauma da pessoa, elas começavam a suar, a ter taquicardia, a ter tontura, e não conseguiam escrever. Isso é normal? É normal. Então, se você começar a escrever e você vê que você está ficando muito angustiado, nervoso, ansioso, é normal que você se sinta assim, mas se esse ponto, se estiver tão forte que você não consiga dar prosseguimento à escrita, você já tentou uma vez, duas, três vezes, e você não consegue escrever, não se force. Não se force a isso. Uma resposta do seu cérebro que a escrita expressiva não é um bom tratamento para você, ok? Mas assim, tente. Se ver que está apresentando mais malefício do que benefício, não dê continuidade à escrita terapêutica, eu preciso dizer isso. Mas esses casos, eles são muito, muito raros, muito raros. O que acontece é da pessoa ou ter preguiça no início e não querer escrever, porque é um exercício, né? É uma forma de tratamento. Então, no início, ela se sente envergonhada, mas a vergonha você supera, você não consegue expressar direito as emoções, então começa só a jogar palavras, como você se sente, então raiva, tristeza, angústia, melancolia. Então, assim, se você percebe que está tudo funcionando bem, você tá com um pouco de dificuldade, é normal. Mas se começou a suar muito, a passar mal mesmo, a passar muito mal, então não siga em frente, tá bom? Não siga. Mas eu precisava falar porque toda a terapia, ela apresenta, né? O médico, ele vai testando. Então, aqui é uma alternativa, tá bom? Se você vê que você não consegue, vai te trazer mais mal do que benefício, então você não faz. Mas é muito bom a escrita terapêutica. Muito boa. Então, a técnica estabelece, entretanto, uma regra, que eu já até falei para vocês. Uma vez que a pessoa começa a registrar seus sentimentos e ideias,
deve dar continuidade até terminar de relatar tudo o que lhe foi suscitado, como o desejo de expressão sobre aquele trauma ou evento. Não interrompa. Por mais que seja difícil escrever, continue. Porque quando você interrompe, você não está sendo fiel a você mesmo, você não está enfrentando o trauma. Então, a escrita expressiva, a escrita terapêutica, ela não está te ajudando quando você para de escrever. Então, comece e vá até o fim, tá bom? Até que ponto estas reações podem ser positivas como parte de um processo necessário, ou negativas se não houver um desfecho de superação? Como eu disse, é um dilema a ser enfrentado no campo da terapêutica. Uma decisão a ser tomada pelo condutor da terapia é a de levar adiante o processo, mesmo sob a pressão destes sintomas ou suspendê-lo devido à sua intensidade, né? Como eu já expliquei para vocês. Então, por exemplo, para sobreviventes do Holocausto, que foi o caso da Anne Frank, ela não sobreviveu, mas ela escreveu sobre o Holocausto. A lembrança é uma forma de honrar os mortos e manter a conexão com a história de seu povo. Em outros casos, lembrar o trauma nem sempre é a melhor abordagem. Então, para algumas pessoas, foi difícil viver aquilo, foi muito complicado. Eu imagino que sim, que foi muito difícil. Mas algumas pessoas, quando elas revisitam e escrevem sobre isso, elas tentam honrar o sofrimento que aquelas outras pessoas tiveram e que ela também passou e conseguiu superar. Ela sente até orgulho de ter passado por aquilo e ter sobrevivido e conseguir falar sobre isso. Então ela fica mais forte. Mas para outras não, foi tão, para ela a experiência foi tão traumática, foi tão difícil que só de lembrar ela passa mal. Então, não é uma boa abordagem. Então, se não está fazendo bem, pare. Se não estiver fazendo bem, pare. Então, finalizando aqui a nossa aula, já chegando ao fim, tem uma frase da Lispector que eu amo muito, que ela fala: eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém. Provavelmente a minha própria vida. E é exatamente isso que a escrita terapêutica, a escrita expressiva, ela vem te proporcionar, é um convite para isso, para você escrever como se fosse para salvar a vida de alguém, provavelmente a sua própria vida. Então, aqui nós vamos para a conclusão da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E nós temos um exercício, né? A tarefinha de casa, que vai te ajudar. Então, o que é a tarefa de hoje? Baseando-se na experiência da aula de hoje, disserte sobre a sua expectativa em relação ao nosso curso, se você já conhecia a escrita terapêutica e se pretende praticar a escrita expressiva. Ainda na sua escrita, relate o porquê de você ter se inscrito neste curso. Sua participação é muito importante. Então, como vocês vão fazer isso? Para quem está assistindo essa aula posteriormente, não conseguiu acompanhar a aula online, você, depois de assistir esta aula, você vai clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vocês vão clicar no formulário e vocês vão fazer este exercício no computador, no documento Word, e vocês vão falar sobre isso. Você vai dissertar sobre a sua expectativa no curso, se você já conhece a escrita terapêutica, se pretende praticar a escrita expressiva, e ainda na sua escrita, você vai relatar o porquê de você ter se inscrito neste curso, por que você tem interesse, se você gostou desta aula, e você vai me enviar através deste formulário, vai colocar o nome completo, o e-mail, e vai enviar, porque através deste formulário eu vou acompanhar os alunos que estão de fato assistindo às aulas, estão participando, para eu poder ter o controle e depois, ao final do curso, eu enviar o certificado para vocês. Se você tiver gostado desta aula, eu peço, por favor, que se inscreva no canal do curso de escrita terapêutica, deixe seu like. E se quiser deixar um comentário ou mandar para outra pessoa, que envie, que vai nos ajudar
me ajudar enquanto pesquisadora do tema, ajudar outras pessoas que queiram conhecer e também vai ajudar no nosso trabalho, tá bom? Muito obrigada por sua atenção na aula de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido ter sido sucinta e repassar as informações. Nós teremos aí uma semana de curso, então o primeiro dia a gente fica assim um pouco mais presa, assim, e não consegue se expressar tão bem. Então, aqui são as nossas referências. Quem quiser ter acesso às referências do curso, eu vou deixar aqui, olha, todas as nossas referências. Muitas referências, porque a gente estuda muito para passar aqui uns minutinhos de aula com vocês. Então é isso, muito obrigada pela atenção. E esse foi o nosso módulo 1. Então, até a próxima aula.